um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Olá, boa tarde para você nesta quarta-feira maravilhosa. Está começando agora o Jogada Esportiva comigo mesmo, Tainara Lima, aqui na TV Tremembé. Fique agora com os melhores assuntos. O futuro do jogador do Milan. William Carvalho, em Inter de Milão, ídolo do Boca Juniors, revela aí chateação com o ex-presidente. Jogador do Manchester United segue em mira de mais 2 clubes. Negociação de renovação para jogador do Bayern de Munique. A aposentadoria de Lúcio Gonzalez. Vamos falar aí de UFC, Fórmula 1 e a retomada da CBF. Contando também com os rumores de Cristiano Ronaldo de volta aí ao Real Madrid. Será que pinta? Logo mais tem informações para você. Até já! Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estamos de volta com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e vamos falar aí do jogador do Milan, né? Sim, estamos falando de Lucas Paquetá, ex-Flamengo. O jogador foi contratado a peso de ouro em 2019. O meia ex-Flamengo não veio rendendo muito bem no Milan e seu destino está cravado para a próxima temporada. O jogador saiu do Flamengo com muito destaque, assim como Vinícius Júnior, que hoje defende a camisa do Real Madrid. O meia Lucas Paquetá foi contratado por um dos clubes mais tradicionais aí da Itália, o Milan, custando em torno de 35 milhões de euros, aí 150 milhões de reais. Paquetá não conseguiu se encaixar no time rossoneiro até o momento, e parece que o brasileiro não fará parte
dos planos aí da equipe para a próxima temporada. Não vivendo o bom momento atual na temporada, somando 19 jogos apenas, muito deles esquentando o banco de reserva. Não conseguiu marcar nenhum gol e não deu nenhuma assistência quando entrou em campo. O brasileiro vem sendo alvo de críticas, mas de acordo com o cenário atual do jogador, é que o Benfica já tinha interesse nele há meses atrás. Volte agora às tratativas de negócio para o jogador na próxima janela de transferência. A torcida do Flamengo já vem pedindo aí o retorno do meia. Será que pinta Lucas Paquetá novamente no Flamengo? É uma pergunta bem complicada e uma resposta aí que eu não sei bem falar. Talvez o jogador continue jogando realmente na Europa, mas em times de pequenas expressões. Vamos falar agora de William Carvalho na Inter de Milão. Inter de Milão rivaliza aí com o Leicester por William Carvalho. A concorrência pelo meio-campista segue à tona. Acredita-se que a Fox tenha aberto negociações recentemente com o internacional português para uma transferência na próxima janela. Mas parece que as esperanças do Leicester pode ficar aí dificultada pela Inter de Milão, né? Já que os grandes do italiano vêm mostrando interesse pelo jogador. O Mônaco foi apontado aí como um dos interessados também, só que as avaliações de Carvalho podem tirar o clube da Liga 1 da jogada. Logo mais terei informações para você no próximo bloco. Até já, não saia daí! Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e meios disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3.
Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Estamos de volta com o meu, o seu, o nosso Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E vamos falar aí de chateação de ídolo do Boca Juniors com o ex-presidente. Entre o final da década de 90 e começo de 2000, o Boca Juniors conseguiu a contratação do goleiro Oscar Cardova. Grande goleiro, ágil e com fama de pegador de pênalti. Ficando na história chinesa, conseguiu ganhar o bicampeonato da Libertadores no ano de 2000 e 2001. Numa conversa com a Type Sport, o jogador relembrou aí sua marcante passagem pela La Bombonera e acabou revelando o motivo da sua saída. A saída do arqueiro foi gerada devido a uma discordância aí suposta com o ex-presidente Maurício Macri. O ex-presidente teria negado uma oferta que havia feito pelo Tottenham na época. O valor era aproximadamente 2 milhões de dólares. Maurício Macri, da época, gostaria de ver o jogador no Arsenal ou no Manchester United, que segundo ele eram os times de expressões na época. O jogador aí com 32 anos, jogava naquela época, né, tinha 32 anos pelo Boca, mas alegou que ficou muito chateado. Era o desejo do jogador respirar novos ares aí na época do futebol. Vamos falar então do Manchester United aí, que está na mira, né, colocou um jogador aí na mira de 2 clubes. Cobiçado por Atlético de Madrid e Roma, o meio-atacante inglês Jesse Lingard, de 27 anos, que atualmente joga no Manchester United, também entrou na mira de 2 novos times, o Arsenal e o Everton. Lembrando também que o Everton quer contratar o Everton, que é jogador do Grêmio. O jogador deverá assinar em breve uma extensão no seu contrato por 1 ano até o fim de junho deste ano, com o time dos Diabos Vermelhos. Mas por enquanto isso não acontece, Arsenal e Everton seguem vidrados no jogador. O United vem planejando adequar aí uma taxa de 30 milhões de euros para o atleta. Logo mais terei outras informações do futebol, do UFC e da Fórmula 1 para vocês. Até já, não saiam daí! Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje.
Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Voltamos com Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e vamos falar de negociações e de renovação para jogador do Bayern de Munique. Atualmente defendendo a camisa do Bayern de Munique, desde a temporada 13-14, o meia Thiago Alcântara está em negociações de extensão com os grandes da Alemanha. O ex-jogador do Barça estava tentando negociar com a Juventus e PSG, mas acabou ficando no clube bárbaro. O seu contrato segue até junho do ano que vem. Caso seja aí solucionado o possível acordo com o jogador, e ele poderá vestir então a camisa do Munique por mais 3 anos. Vamos falar aqui da aposentadoria de Lúcio Gonzalez. O jogador Lúcio Gonzalez pretende se aposentar no Atlético Paranaense, caminhando para o final de um ciclo vitorioso em sua carreira. O meia confirmou que deve se aposentar no Atlético. Mas não para por aí. O atleta afirmou também que está estudando para se tornar um possível treinador, quem sabe. Lúcio não colocou data prevista para pendurar este texto. Aos 39 anos, tem contrato com o clube até o final deste ano. Logo mais terá informações para você do UFC e da Fórmula 1. Não saiam daí, até já! Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos
para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Estamos de volta com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e uma boa tarde para você que está nos acompanhando. Vamos falar um pouco aqui de UFC. E temos remarcações sim nos pesos pesados do UFC. A luta de Rodrigo Zé Colmeia e com Don Turley Meyer para 25 deste mês, mas ainda segue sem local definido. Os pesos pesados estavam escalados para o card de 11 deste mês, mas foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus. Zé Colmeia vai fazer a sua estreia no Ultimate ainda este ano. O lutador está invicto na carreira, somando 7 vitórias em 7 lutas, além de ter sido contratado pela companhia após finalizar Michael Martinek em julho do ano passado. Já Meias foi contratado depois de nocautear o brasileiro Ricardo Prazel, mas o lutador já estreou no ano passado no UFC, mas sua estreia não foi lá tão boa, digamos assim. Foi nocauteado em outubro de 2019 por Sarah Garnett. O segue tentando aí a sua recuperação para enfrentar nesse mês, se a luta acontecer, Zé Colmeia. Vamos falar agora também de Fórmula 1. Coronavírus provoca adiamento no Canadá de Fórmula 1. Já são somadas 9 etapas compactadas. Os organizadores da corrida anunciaram decisão ontem, além do cancelamento aí da Austrália e Mônaco. Myers, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão também foram adiados. A prova seria entre os dias 12 e 14 de junho, que é a nona a ser impactada neste início diante a pandemia. Mesmo sem data definida para a realização da prova em Montreal, o discurso da CEO da Fórmula 1, Chase Sherry, vai entender que o plano é realizar a corrida ainda neste ano. Esperamos que a corrida realmente seja realizada neste ano e que os nossos pilotos aí voltem nas estradas da Fórmula 1. Logo mais trarei informações para você aí da retomada da CBF e da possível volta do Cristiano Ronaldo. Será que volta ou não?
uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Voltamos com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e eu vou falar agora um pouco da retomada aí da CBF. A CBF pode propor retomada sobre os estaduais. A diretoria da CBF se reuniu ontem por videoconferência com os presidentes de cada clube para tratar do novo calendário de futebol em meio à crise do Covid-19. As datas de retorno não devem ser questionadas até o momento, mas sim falar dos modelos que podem ser adotados aí para os campeonatos estaduais, dependendo de quando a bola irá rolar novamente. Há quase um acerto entre os estaduais por conta da facilidade de locomoção dos clubes. Não será preciso pegar avião aí para terminar o campeonato paulista, como por exemplo o Corinthians, né? Que ainda segue com 6 datas em aberto. E os rumores de Cristiano Ronaldo na Espanha novamente. Alguns rumores se aproximaram aí nos últimos dias devido a uma possível volta do craque português ao clube merengue, será? E essa história deu o que falar na internet, hein? Mas parece que o clube espanhol não considerou o retorno do gajo. Segundo o jornal espanhol Mundo Desportivo, a etapa do jogador dentro do clube já foi por encerrado. O Real Madrid vem priorizando aí somente as contratações de jovens atletas, mesmo sentindo ainda um vazio numa camisa de peso aí, né, como o do Cristiano Ronaldo. O merengue quer apostar mesmo nos mais novos, como Mbappé do PSG e Haaland do Dortmund, que são aí os maiores desejos do time para a próxima janela de transferência até então. Mesmo descartado aí pelo time branco, Cristiano Ronaldo provavelmente não seguirá na Juventus na próxima temporada. Você aí, torcedor, fã do Cristiano Ronaldo, aposta na próxima temporada em qual clube ele poderá jogar? Bom, eu aqui como apresentadora, né, e fã do futebol, eu acho que Cristiano Ronaldo poderá pintar no Bayern de Munique, já teve especulações da possível contratação do gajo no time de Munique. E o programa vai se encerrando por aqui. Não fique triste porque amanhã teremos mais Jogada Esportiva comigo, trazendo aqui para vocês os melhores assuntos do futebol e do esporte do mundo inteiro. Até amanhã, tchau!